Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Receba esse meu abraço muito caloroso. Bom, gente, hoje a gente vai falar, né? A gente vai começar uma sequência de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre os principais teóricos políticos. Então a gente vai começar com Hobbes, Locke, Maquiavel. Ainda tem um espacinho pra gente botar Rousseau, mas aí a gente fala de Rousseau num outro momento, tá? Thomas Hobbes é um filósofo político, matemático, enfim, inglês, do finalzinho do século XV, século XVI, ok? Hobbes, ele vai viver num momento em que está existindo uma revolução inglesa, né, onde são os movimentos para a derrubada, né, da monarquia absolutista na Inglaterra. E ele era um defensor dessa monarquia, tá? Isso vai ficar muito claro, né, no seu livro mais famoso, que é o Leviatã, ok? Bom, primeiro vamos começar com o nome do livro. O que é um Leviatã? Leviatã é um monstro bíblico gigante, tá? Que para ele se assemelha ao Estado, né? Tomar conta de tudo, enfim. Vamos lá. Hobbes, ele vai começar a pensar como seria, né? Vai fazer uma hipótese aí, como seria a nossa vida antes da invenção do Estado e da própria sociedade, né? Como seriam os primeiros grupamentos humanos. E ele vai dar um nome, né, a esse período, que seria o que ele vai chamar de estado de natureza, ok? Para ele, como é que seria esse estado de natureza? Seria um estado de guerra de todos contra todos. Professora, onde é que você tirou isso? Por quê? Ele vai dizer que no estado de natureza nós temos liberdade em excesso, né? Ele vai dizer que o ser humano, que ele é egoísta, que ele é mesquinho, que ele é parcial, que ele é violento. Então, por essas características todas, né, como nós estamos visando apenas o nosso interesse, ele vai dizer pra gente o seguinte. Bom, eu até vou ler uma frase de Hobbes em que ele vai falar sobre essa questão da felicidade. A felicidade, por comparação do outro, depende da miséria do próximo, né? Então, nesse estado onde esses homens são egoístas, mesquinhos, parciais, competitivos, invejosos, então como é que você vai medir que você tá bem naquela sociedade? Se você tiver mais que o outro, se você tiver mais poder. O poder de influência lá, poder também enquanto recurso, né? Eu tenho acesso a mais comida, eu tenho acesso a mais água, né? Enfim, eu tenho, né, o parceiro mais bonito daquela tribo, enfim, não interessa. Mas ele vai dizer que o ser humano, como ele só sente feliz ao identificar no outro a miséria, né? E como, né, já que todo mundo é muito competitivo, que apenas, única e exclusivamente o seu bem, as pessoas vão entrar, né, vão se colocar numa situação de atrito, de luta a todo momento, significa o quê? Que as pessoas, elas não têm segurança. Ele vai dizer para nós, sim, ele vai colocar que o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, aonde o homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Que o homem
né, é aquele, como é que eu posso dizer assim, é o predador do seu próprio semelhante, né? É o seu primeiro inimigo, é o próprio homem. Então, por esse medo absoluto, né? Esse principal medo que aflige o homem desde a história, desde o início da nossa vida, que seria o medo da morte. Ou seja, porque o homem tem medo de morrer, ele vai abrir mão de parte da sua liberdade para um soberano absoluto, tá? Que vai proporcionar a ele, né, aquela, né, sociedade, a segurança necessária. Então, o Estado, ele vai surgir a partir do momento que os homens fazem um contrato social onde abrem mão de seus direitos e de parte das suas liberdades em nome de um soberano absoluto que tem como objetivo manter, salvaguardar a vida. E aí ele vai dizer que por que é um monarca absoluto, né? Por que não pode ser uma república? Por que não pode ser uma monarquia parlamentar? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que na medida em que os homens, né, abrem mão de fazer as leis e também abrem mão de escolher seus representantes, eles vão ganhar outra coisa. O que eles vão ganhar quando eles abdicam disso? Ele vai ganhar tempo para o seu enriquecimento pessoal. Eles vão poder buscar literalmente, o seu enriquecimento, eles vão poder buscar através do seu trabalho, conquistar a propriedade privada, aprimorar os seus talentos pessoais, né? Ele vai poder buscar a felicidade e ele ainda tem as demais liberdades, né, para poder exercer. Então, por isso ele defende uma monarquia absolutista, porque se eu não faço leis e se eu não elejo ninguém, eu tenho, né, tudo isso fica a cargo do rei, eu tenho tempo para dedicar minha vida a todas as outras coisas que seriam, segundo ele, a nossa prioridade. Então, gente, qual a principal função do Estado para Hobbes? É proteger os súditos. Essa para ele é a principal função. Tanto que, embora ele fosse um defensor da monarquia absolutista e existissem outros, esses outros defensores não estavam alinhados com as ideias de Hobbes, porque para eles, né, a função da monarquia, né, querer manter a monarquia absolutista, referia-se, tá, à manutenção da tradição. E ele falava que não, a monarquia absolutista ela tem um fundamento, que é preservar, garantir a segurança, garantir a vida dos seus súditos. Ok? Gente, até a próxima aula. Grande beijo.